mais um Mentes em Ação, o bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz acontecer. E como vocês já sabem, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, @mentes.emação, @segue o tio Will e @cesar.camerini. E vamos começar já falando de quem ajuda a gente a fazer isso aqui acontecer. Hype CB, lugarzinho top na Cidade Baixa, né? CB, na José do Patrocínio com a Joaquim Nabuco. Conveniência top ali, tem bebida, a galera tá sempre por ali, vocês vão chegar ali, vocês vão ver onde que é a Hype. Na sexta-feira, funkzinho, aquele funkzinho, e no sábado, aquele pagodinho. Remeleixo gostoso aqui. Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia inovador. Os caras atendem por um modelo de ação preventiva. Eles não deixam o problema da tua empresa acontecer. Eles fazem uma análise interna antes e preveem todo e qualquer tipo de problema que vocês podem ter. Autêntico RS, @autêntico RS, o cara dos personalizados. Aí, ó, estamos tomando um cafezinho aqui. Tá com o meu nome. Porque por causa e porque a Autêntico RS patrocina a gente e manda as coisas pra gente aqui. Só que fenômeno. E, por último e não menos importante, inclusive um dos mais importantes que nós temos, Estúdios Combo, essa estrutura aqui maravilhosa, nos proporciona toda essa estrutura e esse lugar para entregar para vocês o conteúdo que a gente luta e batalha tanto para conseguir entregar. @Estúdios Combo, chama lá a Anne e o Gabi, que eles vão atender vocês da melhor maneira. É isso aí, né? Eu acho que vamos pro convidado, não, né? Mas tem espaço para mais, tá? Tem Se alguém espaço, quiser botar ali isso aqui não tem. a sua marca, que a gente fale aqui, nos chama, que a gente atende vocês também É o tranquilamente. seguinte, ó, todo mundo que a gente tá falando aqui tá vendendo mais, eu só digo isso, tá? Exatamente. Não tem mais que... Temos Se a como gente provar. falou, se tá na boca do tio Will e do Cezinha, tá no bolso dos caras aí Cara, primeiro. apresenta o nosso convidado de hoje, eu vou deixar pra ti. Que eu sou Pra suspeito. mim? Eu sou suspeito. Pá. A galera vai saber aí que tem um parentesco no meio. Eu vim de né? camisa por causa dele, tá? Eu não vim de terno por causa de vocês. Né? Cara, Bora. a gente vai chamar aqui, a gente trouxe hoje um cara que eu também já conheço há bastante tempo, é um cara que é meu parceiro já há bastante tempo, é um cara que é meu padrinho do CLJ. CLJ, cara. E o cara vai trazer bastante coisa, experiência pra vocês aqui, um cara que empreende aí já há algum tempo, já trabalhou em outros lugares e resolveu tocar o negócio próprio dele dentro da área onde ele já trabalhava, né, que é a área jurídica, e hoje o nosso convidado é o João Vitor Camerini. Bem-vindo, João, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Eu sou um consumidor do podcast, eu escutei todos, vim escutando agora o último episódio dos esportes eletrônicos. Inclusive, queria destacar aqui que eu quero o contato do convidado, porque tem um nicho espetacular ali, né? Gestão de carreira desses atletas como empresa, né? Porque hoje todo atleta é uma empresa, acontece isso todas as modalidades esportivas reais, vamos dizer assim, mas o eletrônico é já aí uma realidade também. Então tem um puta nicho ali, né? Que dá pra... Vamos fazer o link, Rafa. Fica ligado, Rafa. Quem empreende tá sempre vendo negócio, né, meu? Tá sempre. Ó, aqui tem negócio. Eu vi tal coisa, tem negócio. O cara tá sempre tentando achar um negócio pra ele entrar. Cara, impressionante. O João, bastante gente deve saber, é meu irmão, mas é uma das grandes inspirações da minha vida, mas eu vou deixar a parte emocional pro final pra gente chorar juntos. É uma das grandes inspirações da minha vida e é um cara que eu sempre conversei sobre isso com a minha mãe, né? É um cara que saiu de casa cedo e foi ganhar o mundo. Ele é muito do mundo e saiu, foi estudar, foi trabalhar, foi se desenvolver e ele nos ensina muito desde muito tempo, João. E eu queria, então, que a gente começasse aí te apresentando, fala para as pessoas o que tu faz, da onde tu vem, do que tu te alimenta. Então, para quem não sabe, meu nome é João Victor, eu tenho 37 anos, sou advogado formado pela PUC aqui em Porto Alegre, tenho especialização em governança e gestão de dados, sou especializado também em compliance e tenho uma especialização em direito penal e processo penal.
por conta dos crimes empresariais, né? Eu dedico a minha atuação na minha carreira jurídica para as empresas, né? Sempre pelo lado do empresário. Sou sócio no escritório de advocacia em Novo Hamburgo, mas comecei a minha jornada profissional em Porto Alegre. E estou aí nessa lida há uns 15 anos, descobrindo todo dia uma coisa nova, sendo inquieto, arregaçando as mangas, indo lá e fazendo. Eu tenho uma percepção um pouco crítica do mundo jurídico, mas eu me considero um cara que aprendeu a fazer as coisas do jeito certo, e para mim o certo é a única forma de fazer uma coisa. Então eu tento colocar isso com os meus clientes, sempre tentei colocar isso para as pessoas que trabalharam comigo, porque eu acho que a gente vive de modelagem, né? A gente modela e serve de modelo para os outros. Então, a construção de um mundo melhor, de uma rotina melhor para todo mundo, passa muito pelo que a gente é e pelo que a gente vê dos outros também. Então, basicamente, este sou eu. Só isso, começamos assim. Cara, nos conta... isso aqui é um papo de... pensa que ele tem uma churrasqueira, estamos assando uma carne e a gente vai conversar, tá? A gente quer, na verdade, que tu inspire, tu saia daqui hoje, que as pessoas assistam esse episódio e fiquem inspiradas com a tua história. Tu segue uma profissão, né? No Brasil, existem várias profissões e o empreender, ele, ao meu ver, ele anda muito junto já também com as profissões, porque, querendo ou não, tu é advogado, tu precisa vender o teu produto, tu precisa vender o teu serviço, e isso não deixa de ser um empreendedorismo, né? Então a gente quer que hoje, provavelmente muita gente aí nova que esteja nos assistindo, vai cursar direito e pensa assim, o direito é um mercado muito saturado, como é que eu vou... A primeira pergunta, né, que a gente se faz, como é que eu vou ser rico na profissão que eu vou entrar, que eu vou me dedicar? E a gente quer que tu conte para as pessoas como, aos 37 anos, tu te tornou não aos 37, te tornou antes disso, mas com 37 tu já te tornou e tu já é um profissional de sucesso na área que tu atua, no meio de um monte de advogados aí que também são muito bons, né? Então, a gente quer que tu fale para as pessoas olharem e falarem assim, cara, se o João fez, eu consigo fazer também. Eu ainda nem cheguei onde eu quero, né? Tem mais. Esse é o grande segredo. O cara nunca vai chegar, né, meu? Exatamente. Não tem como chegar, é impossível. Acho. Esse é o grande segredo. Acho que o empreendedor sempre tá, tipo, cara, cada coisa que tu chega, tu já enxerga outra na frente, né, meu? Não tem como tu Quando parar. É que tu decidiu ser advogado? Não, eu ia dizer, essa conversa sempre começa por essa pergunta, né? E aí, como é que tu decidiu ser advogado? Eu digo assim, eu sempre tive a convicção de que eu ia ser advogado. Mas isso nasce a partir de uma decisão que o César tomou na vida dele, que mudou a minha vida, né? Então, assim, lá no ensino médio... no ensino médio não, no ensino fundamental, né? A minha avó, que morava em Novo Hamburgo, ela dispunha de uma bolsa de estudos numa escola específica, lá em Novo Hamburgo. Nós morávamos aqui com os nossos pais. O César ganhou a chance de estudar nessa escola. Ficou lá um ano, voltou porque queria namorar. E aí o João lá levantou a mão e disse, opa, eu quero isso aí, eu quero. E aí eu peguei, 14 anos, saí de Porto Alegre, fui para Novo Hamburgo. E a história é a seguinte, Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado, só tem dois padrões de famílias, assim, né? Ou os ricos... Só um parênteses. Novo Hamburgo, região, que para quem está nos assistindo em outros estados, outros países, porque com certeza a gente tem audiência em outros países, mundo inteiro, né, cara? Novo Hamburgo fica... Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 50 quilômetros deve ser? Novo Hamburgo, 35, 40 quilômetros de Porto Alegre. Isso aí. Ainda é região metropolitana. É região metropolitana. É o Vale dos Sinos aqui, né? Então, assim, lá eram classes sociais muito distintas. Ou o pessoal elevado, ou o pessoal mais abaixo, assim, mais humilde. E essa escola era uma escola particular, né? E eu disse assim, opa, cheguei aqui morando com a minha avó, meus pais não me mandavam grana, porque não tinham grana para mandar, então... Rapaz, como é que tu vai acompanhar o ritmo dos Playboy, né? A síntese era essa. Eu disse assim, preciso trabalhar. Aí fiquei lá 6 meses, assim, eu disse assim, cara, não dá. Eu quero ter a mochila que eles têm, eu quero ter o tênis que eles usam. Que idade isso? Isso, 14 anos, né?
E aí eu disse assim, preciso trabalhar, não vai dar, a vida se resolve assim, né? Eu não nasci, a minha família não nasceu... eu não nasci numa família que tem essas condições de prover para mim, para os meus 2 irmãos e para si próprio. Então, tudo bem, eu tenho o básico para viver, Sim, eu vou ter que correr atrás do meu agora. E aí um dia a família da minha mãe, que é de Novo Hamburgo, é uma família muito grande, eles foram 16 filhos. E nessas, eu estava almoçando depois da Quem escola. trabalhou foi o vô, tá? Meu avô Quem foi a trabalhou foi o vô, tá? maior máquina injetora de Novo Hamburgo, uma vez falaram isso. E aí um tio meu apareceu lá para fazer uma visita para minha avó e eu disse para ele, eu tô querendo trabalhar. Aí ele disse, tá, tudo bem, porque ele é advogado, tem um escritório lá e tal. E ele disse, não, ok, se eu souber de alguma coisa eu te aviso. E eu achei que ele ia de cara me oferecer, não, vem trabalhar comigo. Eu me vendi mal, né? Eu me vendi muito mal. 14 anos, né, Mas cara? passou 2 semanas e aí ele voltou lá, fez uma visita de novo e falou assim, olha, é o seguinte, tu disse que tu queria trabalhar, a minha secretária, ela pediu para sair do escritório, eu tô sem ninguém, e eu preciso de alguém para atender o telefone lá por 2 semanas, até eu achar alguém. Tu topa? Eu disse, não, topo, tô lá. Para começar hoje? Eu disse, não, começar hoje. Eu disse, tá. Já subi, troquei de roupa, coloquei até me lembro até hoje, uma camiseta polo, uma calça jeans e um free day. Sapatinho Mas não era uma calça branca, né? Mas era o free day. E aí subi, e aí ele disse assim, tá, ó, essa aqui é a tua mesa, esse aqui é o telefone funciona assim, se o telefone tocar ou não estiver aqui, tu anota o número de quem tá ligando, o nome, depois retorna, se tal pessoa ligar, agora não posso atender porque eu tô concentrado num prazo, etc e tal. Lembrando que nessa época praticamente o telefone era o único meio de comunicação que tinha, né? Meio de comunicação. Tinha outros, mas o telefone era o que a galera usava. Os computadores que tinham no escritório não tinham acesso à internet ainda. A internet era discada. Né? A gente vai começar a entregar a idade aqui, né? Na conversa, mas é isso aí, né? Cara, que época maravilhosa. Então era telefone direto, né? Inclusive, eu vou dizer assim, eu batia cheque na máquina de escrever, na IBM elétrica, pelo menos, né? Mas preenchia a guia de depósito judicial na máquina. Não faz tanto tempo. Mas assim, eu tinha 2 semanas, né? 2001 isso. 2001. Isso aí, 2001. E aí, o que acontece? Tudo bem, chegou o final da semana, assim, e aí eu comecei no período em que eu não estava atendendo o telefone, eu disse, não, é ocioso. E aí o meu primo, filho desse meu tio, me deu um livro que se chamava O Advogado, é um romance do John Grisham. E aí eu li aquele livro, assim, na primeira tarde. Era um livro fininho e tal. Eu disse, que irado, né? Que legal e tal. E aí eu comecei a fazer o quê? Eles vinham, voltou do fórum, tem isso aqui para colocar numa pasta do processo, isso aqui para arquivar no outro processo. E aí eu comecei a folhear os processos, comecei a ler os processos naquela primeira semana. Eu disse assim, pô, que troço louco, né? E tal, coisa assim. E aí eu disse assim, cara, acabou a primeira semana, eu só tenho mais uma semana aqui. E aí, como é que eu vou fazer para continuar? Porque agora eu gostei, né? 1 semana de experiência e eu gostei. E aí eu ouvia eles falar aquela semana inteira, assim, que porcaria que esse arquivo morto, a gente não encontra nada nesse arquivo morto. A gente precisa de um documento que está no processo que foi arquivado, porque é época dos processos físicos, né? Sim. Hoje é tudo eletrônico, mas naquela época eram arquivos e arquivos de aço para guardar a pasta de processo. E aí eu fui olhar o arquivo morto, ficava na garagem da casa, era uma casa comercial. O arquivo morto ficava lá, eu assim, cara, era uma loucura. Era uma loucura, era uma parede inteira, assim, papel caindo pelas caixas, caixa tudo abarrotada, assim, e aí o que eu fiz? Eu disse assim, cara, é aqui, é isso aqui que vai ser meu trampolim. Eu puxei uma extensão do telefone lá para a garagem, peguei papel e caneta, deixei o telefone do lado da porta da garagem e comecei a tirar caixa por caixa, etiquetei todos os processos, todas as pastas de novo, troquei o que estava caindo, arrumei as caixas. Cara, eu liberei assim, eu reduzi o arquivo morto para 1/3 do espaço que ele usava, tinha espaço para mais arquivo morto, e cataloguei todos os processos que tinham ali. Né? Então, por pasta, coloquei pasta A, B, C, da caixa 1, 2, 3, tal, seguindo o padrão que eu já tinha visto que o escritório mantinha. E aí foi isso, aí chegou no final daquela segunda semana, tá ok, acabou, contrato por prazo determinado, né? E aí meu tio olhou pra mim e disse assim, tu quer continuar, né? Eu disse assim, eu quero continuar.
Eu disse assim, então tá, então tu vai continuar. Eu contratei já uma secretária, agora tu vai passar para essa salinha aqui, que é a salinha do arquivo, e ali começou a minha jornada, né? Porque Foi promovido em 2 semanas. eu fui promovido. Eu cavei a minha promoção, né? Eu disse que eu merecia, mostrei que eu merecia, fiz por onde, e eles disseram assim, não, eu preciso, porque o que era o lance, assim, que eu pensei assim, cara, eu preciso mostrar para eles que eles não podem me dispensar, que eu tenho algo a agregar aqui para eles que eles não têm, e eu trouxe para eles uma coisa que eles não tinham. Na época, o salário era R$ 130 por mês. Bom, quando ele me pagou o primeiro salário, né? Meu Deus, você tava rico, né? Chegava nos Playboy lá assim, ó, a Coca eu que pago. Né? Então, ali com 14 anos, eu comecei a 8ª série, porque eu sou repetente, né? Eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia e eu não tive nenhuma dúvida de que eu ia ser advogado no final daqueles primeiros 6 meses, né? Tanto é que o processo assim, de seguir lá no escritório foi natural. Ele não me perguntou se... E aí, ano que vem, eu vou estar de volta aqui. Eu me tornei uma peça essencial dentro do processo do escritório. E eu continuava estudando na escola ainda, né? Eu estava na minha fase de formação. 8ª série. Então, assim, a partir do primeiro ano, o meu primo, que trabalhava lá, um dos melhores advogados que eu conheci na minha vida, foi um referencial, assim, muito importante para mim. Ele era muito meu amigo, era mais velho do que eu. A gente não... Para entender, né? Ele já era casado, já tinha filho naquela época, e eu estava ainda no ensino médio. Mas ele era professor... na Universidade Fevale, que ainda não era universidade, hoje a universidade era Centro Universitário Fevale. Ele era professor coordenador do curso de Direito lá, então era um cara que realmente ele estava à frente dos demais, e ele começou a me levar para as aulas dele. Então, assim, ó, eu assim, saía do escritório, ele disse assim, o que você vai fazer agora? Eu disse, vou para casa. Ele disse, tu quer fazer alguma coisa que vai agregar para o teu futuro? Eu disse, o quê? Cara, eu vou dar aula de processo, de processo civil agora. Tu quer ir? Eu disse, bora. E eu ia lá e sentava, e assim, e aí eu comecei a assimilar aquele linguajar, a vivenciar o cotidiano dos universitários e tal. E claro que aquilo assim, cara, eu me encontrei. Aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero. Aí comecei com os meus primeiros salários, eu fui lá e comprei uma camisa, uma calça, um sapato. Eu comecei a me vestir dentro do contexto em que eu estava trabalhando. Parei de ir de calça de abrigo, de moletom soft, né, de canguru. Comprei um casaquinho diferente, sim, e foi assim que eu comecei a ser advogado, né? E aí, naturalmente, quando eu concluí a escola, eu só marquei lá a segunda opção como biomedicina, porque tinha que ter uma segunda opção, né? Mas fiz o vestibular de Direito, passei e fui demitido. No escritório do tio, tu foi demitido. Sim. Achei que a vida estava feita, né? Cara, vou entrar na faculdade já trabalhando no escritório, 5 anos aqui, saio sócio, né? E aí o meu tio olhou para mim e disse assim, parabéns pela aprovação, aqui teu salário, faço votos que tu tenha uma excelente educação, mas tu não vai trabalhar aqui agora. Um dia tu vai voltar, mas agora não, agora tu precisa ir pra rua aprender o que a rua tem para te ensinar. Cara, eu fiquei puta, cara. Assim, espraguejei tudo que eu achava que estava estável na vida, acabou ali, e foi a primeira vez que eu tive a informação de que estabilidade não existe, né? E aí, acabou, eu tive que procurar um emprego na Fevale, lá na própria universidade, um estágio, né? E foi o que me manteve, só que assim, aí eu estava fazendo faculdade de Direito e trabalhava no Centro de Pesquisa e Planejamento. Nada a ver com o Direito, eu estava dentro do escritório de advocacia, né? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, assim. Aos 14 anos, tu teve o primeiro contato com alguma coisa de advogado, do direito. Ali tu definiu que gostei e quero seguir esse caminho. Como tu ia... Aos 14 anos, tu teve a primeira questão, assim, cara, como eu vou fazer para seguir trabalhando aqui? A tua primeira dificuldade, digamos assim. E ninguém te disse, ninguém te chamou, ninguém te mostrou nada, tu olhou para uma parede cheia de papel e falou, cara, eu vou organizar esse arquivo morto aqui, vou fazer disso daqui a minha oportunidade. Porque no empreendedorismo é muito isso, né? É a gente acreditar na nossa ideia.
E tu simplesmente viu um monte de arquivo, um monte de papel e tu organizou e tu entendeu que aquilo ali era uma oportunidade. Era a dor, né, dele. Era uma oportunidade. Exatamente. Era a dor que eles tinham e tu entendeu aos 14 anos que eu vou sanar a dor desse meu cliente, digamos assim, né? Passou um tempo, tava tudo indo muito bem, muito bonito, maravilhoso. Quando tu começou a faculdade, o escritório te demitiu. Me demitiu. Te demitiu porque disse que tu precisava aprender outras coisas desse mundo jurídico para um dia voltar a trabalhar com eles. Depois de muitos anos eu entendi por que isso foi feito. Isso que eu ia te perguntar, por que isso foi feito? Mas assim, ó, sabe, dá pra falar de pai aqui, né? Eles não estão mais aqui. Sabe quando assim, o teu pai te fala uma coisa e diz assim, hoje tu não me entende, mas um dia tu vai entender quando tu estiver na minha pele, etc e tal, e realmente acontece, né? Eu consegui entender certas coisas depois que eu me tornei sócio do escritório, que eu me tornei o gestor. Não é legal falar dono, né? Porque a dono é uma coisa muito leviana, assim, né? Mas o frente, né? Assim, a gente estava na frente ali. É que, no caso, o meu tio, ele teve uma experiência com o filho dele, né? E ele não pôde gerir, talvez, da forma como ele achava que ele quisesse. Porque tem certas pessoas que tu pode demitir, pessoas que tu não pode demitir, né? Então, assim, ele deve ter tido, e eu nunca tive essa conversa, assim, firme com ele a esse respeito, assim, mas ele deve ter tido situações na vida profissional dele, enquanto sócio do filho, ou tendo o filho trabalhando ali, que não permitiram ele fazer a gestão que ele achava ser a mais adequada, porque ele não tinha só um funcionário, ele tinha um filho, tinha um sócio. Então, eu consegui entender isso anos depois, porque eu tive nessa posição de entender que a gente não contrata quem a gente não pode demitir. Essa é uma premissa que o meu tio me ensinou, inclusive. Então, assim, foi ali, eu identifiquei uma dor com 14 anos, mas eu não parti dessa premissa, assim, de que, eu estou identificando a dor e agora eu vou me tornar essencial. Sim, tu entendeu isso? Foi uma questão instintiva, né? Então, assim, também coisas que a gente vai aprender depois na vida, mas hoje se tu largar uma criança de 5 anos na selva, o que ele vai fazer? Tu pensa que, meu Deus, meu filho vai morrer porque não vai saber fazer nada, não vai sobreviver um dia. A criança vai estar com fome, vai procurar alguma coisa para comer, vai procurar alguma forma de tomar água e se hidratar, sabe? O ser humano é assim, né? Eu acho isso incrível, eu ia fazer esse parênteses agora. Como as pessoas mais velhas, assim, os mais experientes, eles são muito mais corajosos do que nós, né? Porque teu tio simplesmente ele falou assim, cara, vai embora e vai vencer o mundo e um dia tu volta. É isso aí. Ele tinha certeza que um dia tu ia voltar, mas ele teve muita coragem de, cara, vai-te embora, sabe? A gente tem uma amiga que também, o dia que ela se formou, na festa de formatura dela, o pai dela falou assim, agora tu procura uma casa pra morar. Como é que eu fico pensando, cara, como é que um pai faz isso, né? E ela procurou uma casa pra morar. Anos depois, ela voltou para casa dos pais até, mas ela é hoje uma profissional de muito sucesso. Então, essa parte, assim, que a gente passa na vida de vai lá, agora é contigo e outro dia a gente fala... É o mais difícil do ser pai. É impressionante, cara. É impressionante. É o mais difícil. E a gente tem uma força interna, assim, de saber resolver os problemas que às vezes a gente nem sabe que tem, né? A gente também fica com medo. Quem empreende, principalmente, fica com medo. Mas se tu tomar a decisão de que é aquilo que tu quer, tu vai fazer. Exato, né? Exato. E foi exatamente isso que aconteceu para mim, porque eu fui colocado numa situação de extrema dificuldade na minha selva, né? No exemplo da minha selva, e aí eu tive que, beleza, tenho que procurar um emprego e tenho que fazer as coisas acontecerem de novo. Mas aí eu saí de um escritório que tinha poucas pessoas e fui para uma grande universidade onde tinham centenas de colaboradores, né? Então, eu não conseguia me destacar assim com aquela velocidade ou com aquela atenção que eu tive naquela outra oportunidade. Então, eu comecei a lidar com a frustração disso, com a frustração de não ser o local que eu queria estar trabalhando, né? E ainda jovem, 18 anos ali, então tu não tem o controle absoluto das tuas emoções ainda, tu não sabe exatamente como dosar as coisas, né? E também viver uma vida sem freio, porque meu pai e minha mãe não estavam aqui para me ver todo dia, para me dizer o que fazer ou não. A minha avó era uma santa na terra, mas não conseguia fazer muito mais do que os avós fazem, né?
Eu Quer vivia... dizer sim. Exato. Então, eu vivia sem freio. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade, fiz o primeiro semestre, assim, ó, de cartilha, né? Passei em todas as disciplinas com 100% de frequência, tal. E aí, eu comecei no segundo semestre, enturmado, já conhecendo as pessoas que trabalhavam comigo na universidade, que tinham uma vivência, assim, né? Bem mais longa, que me apresentaram o quê? O boteco. Foi viver a faculdade daí. E aí chegou na metade do semestre, e a Fevale tem um lance um pouco diferente, assim, por exemplo, da PUC, da Unicinos, que eles concentram, não sei se hoje ainda é assim, eles concentram a disciplina numa noite. Então, assim, ó, uma falta, um dia que tu faltou, 4 faltas, né? Sim, E aí, sim. o que acontecia? Eu descia do ônibus, na esquina da faculdade, bem na frente da parada de ônibus estava o boteco, se chamava Campus 3. Bah. Pô, posso falar? Não, é um excelente lugar, viu? Inclusive. Né? O Campus 3. E aí descia ali, e aí sempre tinha alguém que tava ali, sempre algum conhecido, chamava assim, ô João, chega aí. E eu disse assim, não, cara, eu tenho que ir, ou não, tô sem dinheiro, porque era real, né? Eu Sim, tinha grana. normal. E eu disse assim, não, essa aqui é por minha conta. E aí, cara, ia lá, tomava 1, 2 cervejas, e aí entrava na aula no intervalo. E aí eu já tinha tomado a falta. E aí, quando eu vi, cara, eu alcancei as notas nas 4 cadeiras que eu estava fazendo, nas 5 cadeiras que eu estava... Minto, naquele semestre eu estava fazendo 4. Alcancei as notas nas 4 cadeiras, mas rodei nas 4 por falta. E aí eu não tinha o celular, né? A gente não conseguia ver no celular, assim. Eu tinha também que fazer uma conexão internet de escada para poder entrar no Moodle, que chamava lá antigamente e tal. E aí eu vi assim, cara, tô reprovado. Numa ressaca, assim, que... Meu Deus do céu. E aí eu sentei na cama, me lembro até, eu assim, sentei na cama e disse assim, cara, eu saí do curso da minha vida, eu preciso mudar isso aqui de novo. Eu fui peguei minhas coisas, fui para a faculdade, para a universidade, lá onde eu ia trabalhar, eu ia fazer um turno de noite, então eu só ia entrar, tipo, 15 para 5 da tarde, e aquilo ali era meio-dia. Eu entrei no laboratório de informática, e aí comecei assim, loguei o computador e fiquei parado, pensando, cara, o que eu vou fazer? Eu disse assim, cara, eu preciso voltar a ter limite. Talvez eu precise um pouco dos meus pais aqui. Eu entrei, preenchi um formulário e solicitei transferência para a PUC. Assim, tudo, tipo, calculei, né? A PUC era mais cara, mas voltei para Porto Alegre. Voltei para Porto Alegre e aqui eu cheguei e eu não conhecia ninguém, né? Eu não tinha os amigos do boteco. Eu virei um nerd de novo, estudei todas as cadeiras que eu podia fazer, eu fiz. E aí comecei a fui trabalhar no fórum, trabalhei acho que uns 3 anos no Fórum Central de Porto Alegre, 4 anos no Fórum Central de Porto Alegre, entre central de mandados e um cartório lá. E aí depois eu saí e fui para um escritório, que é um escritório bem legal aqui de Porto Alegre, num prédio muito né? Onde eu aprendi tudo sobre prazos processuais e recursos, mas eles não conseguiam ter uma profundidade de permitir que o estagiário fizesse muito, porque eram ações em massa, né? Então, eles atendiam um perfil... O que são ações em massa? Ações em massa é quando um cliente específico lá, ele tem muitos processos, muitas demandas e da mesma natureza. Companhia telefônica. Companhia telefônica, companhia de energia elétrica, redes de varejo, tudo assim que tenha esse tipo de segmento, né, de volume. E dali eu saí e aí não consegui fechar com isso, porque tinha aquelas coisas assim, né? Eles diziam assim, não, gurizada, vocês, se tiver que matar a aula para cumprir os prazos, vocês têm que matar a aula para cumprir os prazos. Só que foi bem naquela época que mudou a lei do estágio, não sei se vocês lembram, né? Vocês fizeram estágio na vida de vocês, né? Isso. Aí era aquele estágio assim, trabalha 12 horas, não tem férias, etc e tal. Daí veio o pessoal lá e editou a lei, né? Não, agora é só 6 horas, tem 30 dias de férias, tal. E aí, eu me lembro, quando editaram essa lei, eu tava tava trabalhando no Tribunal de Justiça ainda, né? E aí entrou a lei,
todos os contratos de estágio foram modificados, passamos a trabalhar 6 horas, e aí chegou a hora das férias, e eles deram férias pro pessoal e não pagaram, porque a lei não dizia que precisava pagar férias, né? E aí, cara, os estagiários do Tribunal de Justiça fizeram motim, fizeram greve. E aí, Estagiário é loucura. e, cara, o presidente do Tribunal de Justiça chega e fala assim, o que tá acontecendo aqui? Os estagiários entraram em greve. Eu assim, por quê? Eu falei assim, não, porque não vão pagar as férias. Ele disse, não, chama um representante aqui, pode avisar que vão pagar as férias, porque se os estagiários fizerem... Acabou o tribunal. Acabou o Tribunal de Justiça, cara. Só que não vai funcionar. Se eles fizerem greve, acabou. Mas, enfim... aí eu tinha esse lance e eu tinha já essa memória, né? Cara, quando eu priorizei a minha diversão, eu esqueci total da faculdade e eu não dei a importância que eu precisava dar para ela. E aí eu mudei isso e eu dei toda a importância para a faculdade e eu comecei a me alimentar de novo daquela sensação boa de que eu tô progredindo, etc e tal. Então, assim, um emprego, um estágio que me manda sacrificar o que me faz ser melhor aqui dentro... não estou no lugar certo. Vou procurar outro lugar, mesmo que os benefícios são legais, o lugar de trabalhar é legal, as pessoas eram legais, mas não ia me trazer o retorno que eu esperava. Eu era um peão, né, dentro daquele contexto, e eu não queria ser um peão, nunca quis ser um peão na minha vida. Isso é importante. E porque eu aprendi lá com 14 anos que eu tinha que trabalhar como se eu fosse dono do escritório. Meu primo falou isso. Assim, olha, não importa que tu não seja, em qualquer lugar que tu esteja trabalhando, tu tem que trabalhar como se o negócio fosse teu. Porque só assim tu vai conseguir fazer mais do que te pagam para fazer. E a essência é tu fazer mais do que te pagam para fazer. Porque aí as pessoas vão te contratar por quem tu é. Acho que Vão achar sempre que estão te pagando menos, né? Na verdade, né? Só sempre vai achar que tu tá recebendo menos do que tu deveria, entendeu? Quando tu sempre faz mais do que tu precisa, sempre acham que estão te pagando menos do que tu merece. E é isso, entendeu? O cara tá ganhando pouco ali, ó. Mas ele tá fazendo. O cara sempre pensa que tu tá ganhando menos do que tu merecia ganhar, né, meu? E esse é o... Quando você tá trabalhando em um lugar, assim, que tem funcionário, ou, sei lá, eu acho que esse é o básico, assim. Básico não, mas é o que tem que fazer o cara pensar, né, meu? Entendeu? Sim. Vou fazer tudo que eu puder pro cara pensar que eu tô recebendo pouco. Não, foi o que o João teve lá aos 14 Isso aí. anos, quando ele disse Isso assim, aí. preciso entregar Exatamente. para eles verem que eu sou indispensável, que eles precisam de mim. Exato. Né? Exato. E daí essa questão de percepções, assim, cara. Tu passou um período todo de faculdade com diversas dificuldades. Escritório aqui, emprego ali. Não sei se tu chegou alguma vez a trabalhar fora da área jurídica. Eu tentei, né? Mas eu não tenho aptidão. E aí, bom, enfim, foi indo, faculdade, com todas as dificuldades que a faculdade às vezes nos impõe, que é o boteco, que é a galera, que é um momento muito bom da vida, e eu acho que a gente precisa, todo mundo precisa viver isso, né? Todo mundo que pode, enfim, precisa viver. Mas é muito importante na tua veia empreendedora as percepções que tu foi tendo ao longo da tua caminhada na faculdade. E aí eu te pergunto o seguinte, um dia tu te formou. E aí vem a grande questão de quem escolhe cursar uma faculdade e ter uma profissão no Brasil. Inserção no mercado de trabalho. Então, foi mais uma... Eu já sabia que eu queria, né? Eu sabia que eu queria ter o meu próprio escritório. Sempre quis ter o meu próprio escritório. Um pouco por vaidade, um pouco pelo sonho e tal, e uma outra parte também pela convicção de que seria o melhor cenário para mim, que a longo prazo eu ia ter um resultado melhor. Eu sabia que ia ser difícil no início, mas eu ia ter um resultado melhor a longo prazo, porque eu via isso acontecendo para os donos de escritórios. O que acontece para isso tomar forma? Eu saio desse estágio que eu falei, que era legal, tá? Mas que eu não consegui agregar muito, e eu procuro um outro lugar, um outro escritório menor, de porte médio, que atendia grandes clientes, e atendia com uma qualidade muito diferente daquele outro escritório que precisava atender em massa. Né? E ali eu aprendi a ser advogado, ali eu aprendi a atuar em processo, ali eu aprendi a atender cliente, a entender que os clientes têm problemas diversos, etc. e tal, e aprendi muito, muito sobre gerir equipes, sobre trabalhar em equipes, etc. e tal. E tanto é que eu entro nesse escritório para ser estagiário da área ambiental, de direito ambiental,
que era um ramo emergente do direito na época, e faço uma transição, porque abre uma vaga na área tributária do escritório. Eles era uma pessoa que estava formada, saiu porque recebeu uma oferta irrecusável de um outro escritório, que era um baita de um talento. Ficou aberta aquela vaga, eles optaram por não colocar a estagiária que estava no cargo para ser auxiliar jurídica, pelas razões deles, e me chamam, dizem assim, não, vamos realocar o João, porque o João tem um perfil melhor que vai se encaixar com o tributário aqui. E eu fui para essa equipe, passei a integrar a equipe tributária como auxiliar jurídico, no lugar dessa colega, né, que seria naturalmente a pessoa que estaria selecionada ali. Nessa parte da minha vida, eu tinha uma namorada, e essa minha namorada ela já estava formada, e ela não estava conseguindo passar na OAB, né? Ela estava batendo na trave na OAB, daí os pais dela disseram para ela, não, olha, sai do teu estágio, estuda, a gente te banca aí, e tu passa nessa OAB, depois tu procura um emprego de novo, porque tu vai ter inserção de mercado, etc e tal. E aí, cara, aquela coisa assim, não, vai acabar a faculdade, vamos abrir um negócio junto. A gente abriu um escritório paralelo, assim, né? Onde, quando eu não estava nesse estágio, eu estava trabalhando com os clientes, sabe como é que é o início, né? Os clientes de 100 pila, não sei o que te cobrar, não, fica por isso mesmo e tal. A gente abriu um escritóriozinho em cima da loja dos pais dela e tocou a vida ali. E aí, essa estagiária que foi superada ali e tal, tipo, ela me delatou, né? Ela falou assim, o João tem um escritório paralelo. E eu não achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque eu não estava concorrendo com eles, né? E eu não estava deixando de entregar o meu trabalho lá. Na verdade, só quem estava levando ferro era eu, porque eu estava fazendo 9 cadeiras, não todas de 4 créditos, né? Mas eram 9 cadeiras para me formar, estava fazendo meu trabalho de conclusão, estava estudando para a OAB, estava trabalhando com eles e fazendo tudo e mais um pouco que eu precisava fazer, e estava lá atendendo os meus clientes, que não era um volume absurdo, né? Mas eu estava preparando a vida, porque eu não sabia se quando eu me formasse não ia acontecer o que aconteceu quando eu entrei na faculdade, né? E aí foi a primeira vez que... primeira vez não, né? Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase que eu uso até hoje, né? Para relacionamentos e para relações profissionais, né? Mas o advogado, o sócio mais antigo, não majoritário, mais antigo do escritório me chamou. Eu me dava muito bem com ele. Assim, a gente tinha uma relação muito boa, de respeito e tal. Ele era um cara distinto, sim. Ele chegou e falou assim, João, as relações começam e elas terminam. E a nossa terminou hoje. Muito obrigado por tudo que tu fez. E eu te desejo muito sucesso na vida. E assim foi. E eu, Só que, cara... Sem justificativas. Faltava uma semana para minha formatura. E aí eu ia fazer festa, ia fazer aquilo, não sei o que. Todos os teus momentos bons vem um ruim, pai. Eu, assim, não vou, né? O que aconteceu? Me fala, porque eu disse assim, não. Ele falou com tanta convicção que eu consegui ver no semblante dele que aquela era uma decisão tomada. E não importasse o que ele ia falar, o que eu ia falar para ele, ele não ia mudar aquilo. Sim. Mas, claro, que eu queria entender. E aí eu fui falar com o coordenador. Ele falou assim, pois é, que... A gente verificou, talvez, que tu esteja pensando em outros projetos, e aí, pensando no nosso negócio, talvez tu não esteja com a cabeça aqui. E aí, beleza, eu disse assim, eles estão certos. Sim. Eles estão certos, né? Eu não vou aqui espraguejar como eu espraguejei da outra vez. Eu descobri que cada escolha traz uma renúncia, né? Eu fiz a minha escolha, não me arrependo nem um pouco, não teria deixado de fazer o que eu fiz se eu soubesse que o resultado seria esse. O que acontece? Tô na rua. Me formei, cancelei a festa, né? Fiz uma festinha pequena no salão de festas da minha tia. E, bom, a minha realidade a partir de hoje é essa daí. Eu tenho um escritório pequenininho, vou ter que concorrer com os tubarões aqui em Porto Alegre, e é isso aí. E agora, né? E aí, no início, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, né, a vida teria sido muito diferente. Eu aprendi que todo mundo é vendedor. Hoje eu sei disso, tá? Todo ramo é um negócio. E todo negócio precisa de venda. Ele precisa ser vendido. Cara, é impossível hoje tu achar que
o teu negócio vai ser orgânico. Mesmo uma barbearia, mesmo uma agência de relações públicas ali, tu pode ser o melhor, ter um baita produto assim que ele não vai vender organicamente. A Coca-Cola é um troço que vende de forma orgânica hoje, mas a gente sabe a história, no primeiro ano vendeu só 26 garrafas. Eles precisaram mostrar o valor deles ali. E como é que faz assim? Com processo de vendas. O César perguntou, e aí, antes tu não fez nada? Não, eu tentei trabalhar com meu pai. Uma vez. Meu pai, eu acho que foi o melhor vendedor que eu já conheci na minha vida. Meu pai vendia tudo. E aí teve uma época em que ele trabalhava numa empresa de brindes, que foi logo que eu vim para Porto Alegre, eu tentei trabalhar com ele naquele período, porque eu não tinha nada, né? Eu falei assim, pai, me ensina a vender. Porque, cara, eu não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus, sabe? E aí ele disse assim, que orgulho, meu filho, não sei quem tá. Então, eu saía com ele. Era incrível, assim, ele abria uma pastinha e ele pegava as canetas, assim, porque ele ia vender caneta para os caras comprar em quantidade para brinde, né? E ele falava, assim, do jeito que ele falava, eu via que o cara queria comprar a caneta, porque o cara queria usar a caneta para ele, não para dar para os clientes dele. Ele falava, essa caneta aqui é um show. Essa caneta aqui, ela tem um design, ela tem uma aerodinâmica. Sabe, falava um monte de coisa, assim, com uma propriedade. E ele convencia o cara de que aquela era a melhor caneta para estampar a marca dele e entregar para os clientes dele. E aí o pai falava uma coisa assim, sabe qual é o benefício dessa caneta aqui? Ela escorrega do bolso. Mas como assim escorrega do bolso? Ela cai, fica no chão para outra pessoa vir e pegar, e ali tá a tua marca, tá o teu telefone. Ele falava umas coisas assim, só que ele falava uma coisa diferente para cada cliente. Porque ele sabia fazer a leitura do cliente que estava ali na frente dele. Então, assim, isso eu aprendi, mas eu não aprendi na hora, né? Depois de um certo tempo que eu comecei a entender, o pai fazia aquela coisa, assim. E aí eu fui pro mercado e eu não sabia vender, achava que ir na Expo Inter e fazer cartinha, entregar em todos os estandes, a John Deere ia me contratar, a Aqua ia me contratar, sabe? A New Holland ia nos contratar, porque não, olha, eu preciso desse casal de jovens advogados aqui que tem a OAB mais fresca da face da terra, porque eles me entregaram uma cartinha dizendo que fazem tais e tais e tais e tais serviços. Eu achava que era assim. E aí o mundo foi me ensinando que não era, que a gente precisava ter... Aí tu já tava cheio de conta pra pagar, né? Não. Aluguel não. Mas tinha internet, tinha conta de água, conta de luz. Não, tinha as contas do escritório, Tinha né? um escritório que tu precisava bancar. E aí, claro, vinha um que outro. E aí eu cheguei em algumas pessoas e falei assim, abri um escritório. Quer ser meu cliente? Quer, sabe? Tem algum problema? Vem. E aí, família grande, algumas pessoas vieram. O meu tio me mandou alguns casos. Tem um outro tio que tem escritório também lá em Novo Hamburgo, que trabalha só na área do direito do trabalho. Ele começou, não, eu te pago então por mês para tu fazer umas diligências para mim, etc e tal. E aí, beleza, começou a dar um girinho, né? Então, tinha um dinheirinho ali. Mas as pessoas precisavam saber que tu tinha esse escritório para elas começarem a te procurar. Exatamente. E assim, sabe qual era a grande dificuldade? Era explicar para as pessoas o que a gente era, o que a gente fazia. Porque a gente não podia se dar ao luxo de ser uma coisa só, porque a gente não tinha estrutura para bancar isso. Então a gente tinha que fazer tudo. Nossa, fizemos crime, fizemos previdenciário, fizemos trabalhista. Crime, não, né? Fizemos crime. No início todo mundo que se forma, né? Isso é clássico no direito. Assim, e aí, vamos ter que pegar uns flagrantezinhos, porque os flagrantezinhos pagam na hora, né? Porque se tem uma coisa que todo mundo tem medo é de ficar preso, né? Então, realmente, ali tu consegue tirar um dinheiro. Cara, eu fazia isso. Atendia flagrante. Assalto, isso, não sei o quê. Sabe? É que é estranho falar assim, porque a gente pensa, nossa, vocês defendiam bandidos. Cara, o Brasil é muito complexo no sistema criminal, assim, porque não tem como controlar toda a população com a estrutura que a gente tem. Então, a polícia faz um excelente serviço, tá? De contenção, de repressão, mas às vezes eles não conseguem ter o alcance da dimensão exata da coisa. Tu já sabia onde que tu queria te colocar? Ou tu tava assim, tipo, eu tô em todos pra achar o meu lugar? Ou tu já tinha na tua cabeça assim, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer agora, porque eu quero ir para a área tal? Não, eu sempre soube que eu ia ser advogado corporativo, eu ia trabalhar com empresas, tá? E fiz o meu trabalho de conclusão de curso voltado para a área do direito internacional privado,
né? Especificamente, porque ali, por exemplo, nós, Novo Hamburgo, a gente lida muito com empresa de calçado, muita empresa de exportação, né? Então, existiam muitas situações de estruturas jurídicas no Brasil e no exterior fazendo negócios, e quando dá uma ação, uma demanda, qual é o país que vai julgar isso? É o Brasil ou é a Itália? É o Brasil ou é os Estados Unidos? E aqui a lei é uma, lá a lei é outra, né? Então eu fui para esse nicho aí, para esse viés. Eu sempre soube que eu queria trabalhar nesse ramo do direito, assessorando as empresas com as questões tributárias, societárias, as comuns, as triviais. Hoje eu descobri o direito do trabalho, né? Mas na época não, eu sempre detestava o direito do trabalho, achava que era uma porcaria e tal. Mas eu sempre disse assim, não, eu vou fazer tudo o que eu vou fazer, porque a minha meta, o meu objetivo é me tornar referência do direito empresarial. Tá? Então, mas eu precisava sobreviver. Então, Sim, sim. eu já fiz júri, cara. Já fiz júri, sabe? E Plenário. e aí tu ficou quanto tempo depois dessa tua, tipo, desse escritório que tu tava atirando pra tudo que é lado, que tu conseguiu, assim, tipo, cara, agora cheguei no meu... Agora é aqui, cheguei entrei no trilho ali, porque a gente vai indo, né? Que nem vocês sempre falam, né? Teu objetivo é chegar aqui, mas tu vai indo assim, né? Só que tem um momento que tu começa a andar, tipo, pouco, né? É um momento rápido, mas tu começa a andar em direção àquilo ali, e depois que tu chega naquilo ali, ele começa de novo a ir pra tudo que é lado, né? Como que tu, assim, tipo, cara, agora é a hora de, tipo, já dá pra ir pro lado do que eu quero ir, né? Então, obras do acaso também, né? O acaso faz parte da vida. O que aconteceu? Eu já queria isso, eu já estava decidido que não, eu vou focar aqui. A gente já estava conseguindo algumas inserções de mercado, mas estava distante do que eu sonhava, né? O sonho era o que é hoje, assim. Mas, e aí um dia eu tô na junta comercial aqui de Porto Alegre, e aí eu encontro meu tio. Aquele que me demitiu lá, aquele com quem eu trabalhei com 14 anos. Encontrei ele e assim, e aí, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que estão as coisas? Não, tudo certo, tal. E ele disse assim, cara, nessa altura o filho dele já não estava mais no escritório. Eles decidiram encerrar a sociedade deles. Esse meu primo saiu, se colocou no mercado numa multinacional, onde ele está até hoje, e meu tio ficou sozinho. E aí ele me chamou assim, e a gente se encontrou no corredor da junta, e ele disse assim, cara, tô com câncer, velho. E, parece obra do acaso tu aparecer aqui, porque eu tava pensando como é que eu vou lidar com o escritório. E assim, naquela hora, assim, tu não quer... Eu preciso de 6 meses para me tratar. Tu segura o escritório para mim? E eu estava querendo me separar na época. Eu disse assim, mas... Sociedade pessoal e assim, meio comercial. difícil pra mim, tu sabe, né? Mas eu vou te dar essa mão. Porque tu disse que um dia, e a gente não sabia quando nem como, eu ia voltar. E eu acho que esse dia foi hoje. Sabe, cara, eu peguei ele na memória também, e ele assim, eu me lembro. Aí ele começou a lacrimejar, assim, sabe? Porque, cara, depois eu fui descobrir, era uma coisa, assim, até de certa forma agressiva que estava acontecendo com ele. E câncer é uma coisa que deve apavorar qualquer pessoa que sabe que tá. A gente já tem medo de pensar que pode ter, imagina quem sabe que tá. E aí foi ali o trampolim para fazer a transição. O escritório já tinha uma cartela de clientes, já atendia só nesse segmento. E aí eu cheguei e botei o meu perfil de trabalho ali e casou com o meu tio. Por quê? Porque eu replicava exatamente a figura desse meu primo, que para mim era uma referência. Eu consegui replicar, não sabia, fui informado disso. Eu disse assim, cara, não tem nada para te dizer aqui. No início eu achava que eu tinha que ler as tuas petições, os teus trabalhos e tal. E, cara, segue aí, que essa área do escritório é tua. E aí eu disse assim, pô, cara, tô grande. E aí eu consegui terminar aquele relacionamento. Fiz assim, o escritório fica contigo, porque é ela que tinha bancado as estruturas do escritório. E eu disse assim, e cada um fica com os seus clientes, né? Então eu trouxe os meus, ela ficou com os dela. E aí eu incorporei a minha clientela e o meu serviço em Novo Hamburgo, no escritório do meu tio, onde eu fiquei prestando serviços por um tempo. E aí, provando o meu valor nas coisas que iam acontecer, o que aconteceu, né? Como eu conseguia gerar resultados em cima de demandas reais e maiores, eu também comecei a ganhar mais dinheiro, começou a ficar legal, né? Aí eu me mudei para Novo Hamburgo, aluguei um apartamento lá, porque não aguentava pegar a estrada todo dia.
E me formei, assim, nisso. Então, eu cheguei lá, era solteiro, estava ganhando bem, estava focado, eu estudava sempre estava sempre estudando. Aí, um dia, a gente teve uma situação que foi, assim, muito emblemática, porque o meu tio é um cara muito bom, ele tem uma maestria para sentar na mesa e compor, assim, sabe? Olha, a gente precisa fazer um arranjo societário para melhorar essa condição de vocês com tais e tais parceiros. A gente precisa mudar a dinâmica de tal e tal situação aqui, porque vocês estão expostos a um determinado risco e tal. Só que o Vale dos Sinos, naquela época, vivia um problema crescente que era reflexo daquela crise de 2008, que deu boom imobiliário nos Estados Unidos. Então, afetou as exportações porque o preço do dólar disparou, né? E o que acontecia? As empresas de calçado recebiam demanda de exportação e a operação tem que ser feita via Banco Central, via contrato de câmbio. Né? Então, tu vai lá, tu pega uma invoice, uma fatura, né, de serviço, chega no banco e diz assim, eu vou embarcar tal mercadoria daqui a 45 dias, eu quero fazer um ACC, adiantamento de contrato de câmbio. Era um produto assim orgânico nos bancos, né? Aí as empresas contratavam para pagar, tipo, na época da cotação, $100 mil, né? Só que eles recebiam em real. E aí, tipo, dobrou, assim, agora não é mais $100 mil, é 200, né? Quer dizer, continuava sendo $100 mil, desculpa, X mil dólares que representavam $100 mil, eles, para pagar aqueles X mil dólares, eles precisavam pagar agora $200 mil. Em 45 dias dobrou a despesa deles. Sim. E aí enlouqueceu e tal, e aí uma empresa que era grande, tinha alguns contratos desse, e aí um banco entrou e pediu a falência deles. E aí eu entrei bem nesse ínter, assim, dessa empresa tá indo a pique. E aí o lance era o seguinte, parou de ser da questão negocial que o meu tio dominava e passou para o processo, porque um processo de falência, ele é assim, é uma empresa dizendo, esta empresa não tem capacidade econômica de pagar os seus débitos. E aí, como alternativa, a empresa pode se defender dizendo, eu vou pedir recuperação judicial. E aí, quando tu pede recuperação judicial, tu confessa que tu não tem a capacidade. Sim. E se o plano de recuperação judicial não for aceito por todos os credores, faliu. Porque tu confessou e aí é falência. Tá? E aí, o que acontece? Aquilo gerou um estresse, assim, no meu tio, assim, não sei o que fazer. E aí eu olhei e disse assim, cara... Oportunidade. Eu sei o que fazer. Eu olhei assim... O banco está nos cobrando, mas o banco está nos cobrando do jeito errado. E aí, o meu tio, ele tinha a tese assim, mas a gente está discutindo pela via errada. Nós vamos entrar com uma ação contra o banco. E ele disse assim, como assim nós vamos entrar com uma ação contra o banco? Eu vou te explicar. Peguei um papel e aí eu comecei a desenhar para ele a situação. Olha, é assim, 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 assado. Eu vejo uma diferença de cálculo aqui por essa tese que a gente vai aplicar de tanto. Então, a gente... consegue provar que o banco não tem um título líquido que pode ensejar a nossa falência. E aí, eu disse assim, e aí... Para isso que tu precisa de um advogado. E aí, assim, não, ele brilhou o olho, disse assim, não, e mais, a gente vai dar um tiro de bazuca. Nós vamos contratar o professor tal para fazer um parecer, para endossar a nossa tese. E era um professor que foi desembargador do Tribunal de Justiça, tem 1000 livros escritos aí, os manuais de execuções e de processos são dele, sabe, a referência. E o cara olhou assim, eu escrevo. E aí, cara, entramos com a ação, o juiz que recebeu a nossa ação disse assim, não, vou mandar processar a execução, cita o banco, a ação revisional, né? Cita o banco, etc e tal. E aí, suspendo o pedido de falência, a recuperação judicial até a resolução desse processo aqui. Cara, deu 6 meses, a gente chegou num acordo, que assim, era... Vou falar em números, tá? Mas assim, era muito menor do que o banco ia pagar, só que nesse meio tempo o meu tio fez a gestão do que ele faz de melhor. Ele foi em cada um dos credores e foi fazendo acordos com esses outros credores, os menores. Só sobrou aquele. E aí eles disseram assim, a gente vai tomar um pênalti aqui. Tá, nós vamos fazer um acordo por tanto, vocês vão pagar em tanto. E aí, a partir dali, eu ganhei meu lugar na mesa dos grandes. Meu tio chegou e disse assim, cara, eu quero que seja sócio.
e ali eu ganhei a sociedade, e aí continuei fazendo essas coisas que eu vinha fazendo. Então, sabe, eu ganhei os louros daquela conquista, né? Eu ganhei os honorários que tinha por aquela performance financeira que a gente conseguiu para a empresa. Até hoje a gente é convidado para a festa de encerramento, para a festa de final de ano da empresa. Eles fazem questão de nos colocar na mesa da diretoria, sabe? Porque eles acham que a gente tem participação efetiva naquela... Na construção, desenvolvimento da na manutenção, né? E assim, eles sempre falavam, cara, a gente tem aqui 1.500 bocas aqui, então isso dá mais ou menos 4.500 no total, porque faz vezes 4. Sim. Cara, era uma loucura. Cara, deixa eu... Mais uma vez, então, tu já profissionalmente tu enxergou uma possibilidade de o que tu precisava fazer nesse processo que... Falando aqui para nós agora, rapidamente, a gente ficou tonto, né? Sim. Mas um profissional, é o que a gente sempre fala aqui, cada profissional atua na sua área de excelência, né? E tu enxergou uma possibilidade, uma oportunidade, tu foi lá e conquistou o teu lugar na mesa dos grandes. Mas daí fica o questionamento. O que aconteceu, isso aí já faz alguns anos, né? Sim. O que aconteceu na tua vida e na tua carreira a partir daí? Então, a situação seguiu ali, né? A gente seguiu com esse modelo de negócio, eu sócio, participando de tudo, passei a trazer mais clientes também, mas batemos no teto na mão de obra, né? A gente não contratava muitas pessoas e eu cheguei à conclusão assim, olha, a gente precisa crescer porque a gente precisa ganhar mais. Nessa altura eu já tinha filho, né? Que eu tenho um filho que veio para a minha vida numa situação diferente do usual, né? Mas eu tinha uma família que eu precisava sustentar, eu já vivia naquele modelo assim de, eu não posso cair para trás porque não tem ninguém para me segurar. Não tem pai, não tem mãe, né? Então, assim, agora o Rojão aqui é comigo. E aí eu entrei nessa conversa com o meu tio e a gente não afinou. Ele disse assim, não, eu não quero mais crescer, porque ele tem 40 anos mais de estrada do que eu. Então, a gente, num consenso muito tranquilo, assim, a gente chegou no entendimento. Olha, talvez a gente tenha chegado no nosso limite, vamos permanecer sócios, porque a gente tinha expectativas de resultados, processos que iam vir muito grandes para acontecer. Então, a gente manteve a sociedade, mas a gente decidiu separar as estruturas. E aí eu saí, contratei mais pessoas, porque ele não queria pessoas transitando no meio das coisas dele mais, né? Sim. As coisas que a idade trazem para ele. As manias. As manias e, assim, a gente tem que respeitar, né? Eu não podia bater de frente e dizer, tu está errado. Eu assim, não, eu respeito a tua opinião, tu respeitou a minha. Então, eu saí com certos clientes, eu continuei assessorando o lado dele nos processos, porque era uma coisa que ele já não tinha mais atualidade, não estava mais atualizado para isso. E eu, então, segui dando essa assessoria para ele nesse ponto, mas fui fazer o meu lado. E aí eu comecei, aluguei uma casa, montei essa casa, fiz um escritório nessa casa, contratei 1, 2, 3 colaboradores para trabalhar comigo. E aí aconteceu o que aconteceu para o mundo todo, que foi a pandemia. E trouxe uma realidade assim catastrófica, né? Não só para mim, para todo mundo, mas foi assim o ponto de inflexão, né? Ali, assim, ali mudou tudo. Valeu, mudou Flávio muito, Augusto, porque começou com aquela instabilidade de que nós trabalhávamos com exportação, né? Com as empresas calçadistas que trabalhavam com exportação. Então, assim, a pandemia não bateu para nós em março de 2020, ela bateu em novembro de 2019. Quando começou a ter, as coisas não estão funcionando lá na Europa, não estão funcionando na China, e nós vamos precisar parar o pagamento dos honorários, alguns cancelaram contratos, outros suspenderam pagamentos, outros cortaram pela metade, e aquela coisa começou assim, e aí eu disse assim, tá pesado, porque nessa época eu estava girando só no fluxo financeiro mensal, né? Eu não tinha reserva. Quer dizer, a minha reserva começou aí justamente aí, né? Então eu tive que demitir tive que demitir outro, ficou só eu e mais uma colaboradora com uma baita casa, e eu disse assim, cara, não faz sentido. Eu vou fechar o escritório, porque aí já em março de 2020, eu disse assim, cara, vou fechar a estrutura física porque deu lockdown, deu o segundo lockdown, e tava assim, a gente vivia cenas de terror, né? A gente não sabia mais o que pensar. Todo mundo falava assim, cara, eu acho que o mundo acabou. Era essa a expectativa que se tinha.
E o comércio, a economia não girava, e aí eu disse assim, pronto, encerrou. Entreguei a sala, cheguei para a menina e ela ainda falou assim, cara, tu não precisa me pagar. Eu gosto muito de trabalhar contigo, o que eu estou aprendendo aqui eu não vou aprender em lugar nenhum. Eu disse assim, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não vou ter nem lugar mais, fechou. E aí, cheguei em casa um dia e disse assim, cara, acabou o escritório. E aí, na semana seguinte, eu me separei. Esse foi um ponto... Quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. Cara, esse foi um ponto... Cara, para todo mundo, o mundo todo, né? Teve que rever várias coisas da vida. Não só profissional, pessoal também. E daí é a pergunta principal que eu queria te fazer aqui hoje. Não por causa desse momento, mas acredito que nesse momento foi onde muitas pessoas viram uma mudança nos seus negócios. E daí eu vou te perguntar o seguinte: tu considera o direito, ele é regido pelas leis, né? Constituição Federal e lei é lei. O que está na lei pode, o que está na lei não pode. É isso, né? É isso aí. Tu considera o direito uma ciência exata ou, no teu entendimento, através do direito tu pode encontrar maneiras diferentes, flexíveis, de atender daqui a pouco o mesmo problema do teu cliente, mas atender de maneiras diferentes? Sim. Primeiro, o direito não tem como ser uma ciência exata. Ele usa componentes das ciências exatas, né? Ele é uma ciência social e ele tá sujeito à natureza das circunstâncias, assim. O que tem a lei, nem a lei é exata em si, né? Ela acaba sempre sendo relativizada em várias situações, porque algumas coisas não são exatamente como elas acontecem, né? Eu sei que soa estranho isso. Eu quis dizer assim, ciência exata por ser, cara, é reto. É isso aí. É só assim ou tu enxerga que tem maneiras então, assim, é isso que eu quero dizer, assim, e muitos dos componentes das decisões judiciais, eles se estruturam em cima disso. Olha, se fosse analisar pela letra fria da lei, o caso seria esse, mas nós temos que entender a circunstância do caso. A circunstância do caso, cara, tem muita coisa. Então, assim, é isso aí, é essa relativização. Mas a lei é a mesma para todas. Então, tu consegue relativizar ela no atendimento para o teu cliente também, porque tu tem um cliente que trabalha no ramo de energia elétrica e outro na construção. Mas eu João Victor, no meu processo de atendimento, eu enxerguei assim, cara, mas eu consigo replicar esse mesmo processo interno aqui para os dois segmentos, claro, amoldando cada um nos seus respectivos critérios. E foi a partir desse evento, dessa necessidade de interpretar a relação cliente-advogado pós-pandemia, né, que eu comecei a trabalhar no formato que eu estou trabalhando hoje. Eu disse, olha, o direito é disruptivo, é isso, é aquilo, mas o que aconteceu? Eu identifiquei, nós somos os primeiros a serem cortados. Né? Eu disse, não posso manter o advogado. Mas vai dar um monte de problema. Assim, pois é, mas assim, ou vai ter que mudar o que está cobrando, ou vai cair fora e vou achar outro mais barato. Porque tem oferta, né? Isso, o meu perfil de clientes, né? O que mais pegou assim também? Digo, olha, eu descobri de um jeito assim que as pessoas odeiam o advogado, né? Odeiam pagar o advogado. E aí eu disse assim, tá, mas se a gente fizesse uma lógica reversa, se mudasse a cultura, se eu passar a cobrar menos, assim, eu mantenho um serviço de qualidade, eu vou reduzir o meu ticket de cobrança, eu vou entregar mais do que esses outros que não são tão especializados quanto eu podem entregar, e eu vou reduzir bastante, tá? E eu vou participar no resultado daquilo que eu gerar de benefício, o cara vai me ver como um parceiro. Olha. E aí eu disse assim, tá, mas então, cara, no fundo, não é que só o dinheiro importa, né? Mas o que o empresário pensa? Ele precisa monetizar o negócio dele, em todos os segmentos. Ele precisa converter a mão de obra que ele tem em recursos, em dinheiro. Sim. Ele precisa converter o investimento que ele faz nas pessoas em recurso para a empresa. Eu disse assim, bom, então se eu funcionar como um pilar de auxílio para os meus clientes, para deixar essas partes do segmento deles assim, alinhadas, ou seja, não se converterem em problemas, eu vou estar convertendo isso em receita para ele. E o que ele quer é resultado
positivo no final do mês, no final do exercício. Então, ok. E aí eu comecei a modelar dessa forma. Assim, olha aqui, ó, fui estudar dados, né? Fazer análise de dados. Análise de dados, então, análise preditiva, análise de tudo de dados. Assim, olha aqui, ó, aqui tu tem potenciais problemas que a gente consegue identificar que vão ser um problema se a gente não der esse tratamento. Aqui tem problemas que a gente precisa resolver para já, porque já são reais. Eles vão se converter em prejuízo para a empresa. Aqui tem uma coisa que vocês precisam implementar para não deixar tal e tal situação acontecer. Então, eu criei esse modelo partindo, assim, olha, meu escritório virou uma startup, né, praticamente. Sim. Então, a gente criou um modelo, a gente foi validar no mercado isso e deu certo. Então, dá certo com a gente fez isso, a gente reduziu o valor dos honorários, a gente entrega exatamente a mesma coisa em termos de qualidade que a gente entregava e a gente começou a reduzir o impacto nas questões assim, fiscais e judiciais, trabalhistas principalmente, para os clientes. Porque hoje qual é o maior medo do empresário? Ele não tem medo dos fornecedores, ele não tem medo dos consumidores, ele tem assim, o receio que incomoda é a parte fiscal, é a parte trabalhista. Porque realmente 98% das ações trabalhistas do mundo estão concentradas no Brasil, acreditem se quiser. Eu 98%? acho... 98%. O pessoal daqui trabalha. Assim, eu acho que muitas coisas deveriam mudar em termos de lei, mas a gente não consegue mudar isso, então a gente tem que fazer o quê? Ao invés de discutir no judiciário se a aplicação da lei está certa ou não, assim, é o seguinte, a gente não vai deixar chegar lá. Ah, mas o trabalhador quer pedir demissão, o trabalhador quer isso, ok, vamos estudar se esse cara ele não pode ser melhor aproveitado. Se daqui a pouco a gente não pode investir um recurso nele, numa habilidade específica que ele tem e trazer ele para dentro da empresa de novo com uma outra vibe, um outro entendimento, e ele vai nos fazer o quê? Ele vai nos fazer ter dinheiro, ele vai nos trazer dinheiro a partir do modo de trabalho dele. Então, foi assim que a gente projetou, que a gente estruturou a Camelau para atender os clientes. Assim, não é que a gente não converte literalmente os potenciais prejuízos em receitas, porque alguém vai perguntar, tá, mas só um pouquinho, qual é a ferramenta, então? Assim, não, a gente faz essa análise, toda análise de dados, todo o mapeamento da empresa para identificar os problemas presentes, os potenciais, os futuros, né, que a gente sabe que vai acontecer, não aconteceram ainda, mas vão acontecer. A gente modifica toda essa estrutura e a gente entrega para o cliente dentro da cultura do cliente. Por isso que tu perguntou, uma ciência exata, não. A gente pega o processo, o método, e a gente aplica para dentro da cultura da empresa. Porque se a cultura da empresa habitualmente entregar qualidade, nós vamos entregar habitualmente a qualidade para eles dentro disso aí. Cada empresa tem o seu perfil de negócio, seu perfil de... Às vezes o mesmo produto, as empresas diferentes vendem, e tu consegue atender elas conforme o seu perfil. Exato. A Camelau consegue... Nosso apoiador consegue atender os seus clientes, então, conforme o perfil da empresa. E, cara, eu vou dizer por mim, tá? Eu tenho os meus negócios, as minhas empresas, e eu estando seguro juridicamente, não tendo aquela preocupação de, tô gastando demais com advogado, eu estando feliz, eu acabo, consequentemente, vendendo mais. Exato. Os meus serviços e os meus produtos. Eu acabo faturando mais. Eu preciso do profissional certo em cada área da minha engrenagem para fazer ela girar perfeitamente. E a parte jurídica, a Camelau toma conta dela, toma conta da parte jurídica do Mentes em Ação também, e é por isso que a gente consegue sentar aqui, né, Will? Desenvolver agenda, convidar um monte de gente, consegue sentar tranquilo aqui para conversar com as pessoas e entregar para vocês o que a gente vem entregando. Tomara que estejam satisfeitos, tomara que estejam contentes e pelos números que a gente vem analisando, né, análise de dados, a gente consegue ver que a gente está tendo uma entrega e um alcance muito bom, muito promissor, e a gente quer continuar melhorando, quer continuar evoluindo, quer continuar entregando mais, mas esse método, mais uma vez, foi uma dificuldade que tu teve e uma oportunidade que tu enxergou ali de, cara, vou fazer assim. Só um parentezinho aqui, quem tem negócio, quem vive do seu negócio, da sua renda, vendo o seu sonho ali,
Cara, a gente é acostumado, brasileiro em si, é acostumado a remediar coisas e não prevenir coisas, meu. Exatamente. A gente faz isso com a saúde, a gente faz isso com tudo, cara. A gente só vai quando a gente precisa, a gente só remedia as coisas, a gente não tá nunca prevendo nada. Exato. Tipo assim, cara, é um dos países que tem o menor número de questão de seguro de vida, por exemplo. Sabe? Coisas que, cara, tu vai nos Estados Unidos lá, os caras têm 90 e tantos % da população tem seguro de vida. Tu não sabe quando é que tu vai morrer. A gente tem medo de falar de algumas coisas. Sim. A gente tem medo de falar sobre isso, né? Tipo assim, a gente tem receio de algumas coisas, a gente não conversa, não é uma coisa aberta. Vai falar sobre seguro de vida, o cara, pô, mas tá achando que eu vou morrer, meu? Exato. Pô, tu quer que eu... Não é, cara, é que tipo, a gente não previne as coisas. A gente vai lá, deu problema, chama o João. Cara, não chama o João quando deu problema. Esteja com o João para não ter problema. É isso aí. Entendeu? Esteja com a Camelau para não ter problema. Se tu for procurar ele quando tiver um problema, cara, talvez ele não consiga resolver. Ele vai ser maior já, né? E talvez ele vai te cobrar muito mais. Ele Entendeu? vai ser maior, ele vai ser muito mais caro. O plano de saúde, seguro de vida. É Ele isso. vai ser muito mais caro se tu procurar resolver um problema do que antecipar. Antecipar ele custa muito mais barato. Mas essa é a ponta do iceberg. Prevenir. Ele pode desencadear outras coisas no curso do teu negócio, porque tu vai estar tendo que desencaixar do teu fluxo ali grana para pagar outras coisas que tu não precisaria estar pagando, assim, eventualmente, sabe? Ver o teu enquadramento tributário, pô, daqui a pouco tu tá fazendo um lançamento equivocado, vai tomar uma multa por causa disso, ou tu simplesmente não tomou a multa, mas tu pagou aquele tributo inadequado por 5 anos, por 10 anos, sabe? Para fazer o pedido de restituição disso, beleza, tu vai conseguir uma parte, outra não, tu vai conseguir compensar, mas é um processo que vai demandar mais despesa, porque tudo se movimenta através do dinheiro no mundo todo, né? Uhum. Então, assim, identificar e ver isso, e principalmente a gente tem um conceito de aportuguesar a situação para o empresário, porque, assim... Por mais qualificado que o empresário seja, e não importa se seja uma multinacional ou um pequeno negócio, o jurídico não é o habitual deles. E aí, sentar lá e falar num juridiquês refinado para o cara, para talvez até amedrontar ele ou justificar os seus honorários, não, beleza, é bonito, mas não atinge a necessidade dele, que é estar esclarecido sobre o negócio dele. Falar a língua do cliente. Quer, exatamente. O que ele mais quer? Ele quer saber explicar como estão todas as áreas do negócio dele. Como é que está teu jurídico? Meu jurídico está estruturado dessa forma. Não preciso explicar o conceito de holding, disso, daquilo, mas ele sabe o que é. E ele tem mais confiança em ti quando ele entende, né? Exato. Ele vai confiar em ti. Pô, o cara tá me explicando tudo aqui, pô. Esse cara aqui, eu preciso desse cara comigo, porque ele tá aqui, tá me explicando as coisas. Tô entendendo até de jurídico agora, pô. Entendeu? Então, pô, sou o cara, tô entendendo de jurídico, sim. O teu advogado tá falando contigo numa linguagem que tu consegue entender. Nosso lance é não judicializar as demandas internas. Com certeza faltou muita coisa pra gente falar, principalmente de Camelau e de uma coisa que eu tenho muita curiosidade também, e muita gente nem sabe que existe, que é o compliance, que tu também é especializado, e eu acho que a gente pode pensar em fazer um próximo episódio para falar sobre, aprofundar dentro dessas duas questões. Quero te agradecer pela presença, tenho certeza que quem nos escutou hoje vai sair daqui inspirado, vai sair daqui dizendo assim, ó, por mais que esteja ruim, vai melhorar, pode melhorar, porque tu teve muitas dificuldades ali, e é aquele clichê, né? São nas dificuldades que a gente enxerga as oportunidades, e são as oportunidades que fazem a gente ser o que a gente é hoje, né? Os nossos erros e os nossos acertos da vida, eles nos transformam em quem a gente é quando a gente fica mais velho, quando a gente cresce, e eu acho que isso é o que as pessoas mais precisam prestar atenção no desenvolvimento assim, das suas carreiras. Quero dizer que, mais uma vez, tu é um baita de um orgulho para mim, para toda a nossa família. Com certeza é para o nosso pai também, o João é meu irmão. Com certeza é para o nosso pai, para o teu filho também. Tu é um pai, cara, sensacional, maravilhoso. Vermelhoso aí. E que tu continue crescendo, desenvolvendo profissionalmente, fazendo tudo que tu já fez, que tu faz e que tu ainda vai fazer por toda a nossa família. E profissionalmente, cara, pra mim, tu é um baita de um exemplo que muitas pessoas deveriam querer saber da tua história mais para se inspirar em ti. Muito obrigado, então. Nem tem nada pra falar. Não tem que falar.
Não, eu vou agradecer o convite, tá? Toca. Vamos marcar outro episódio, sim, podemos falar também dos investimentos aqui, naming rights para o Estúdios Combo também. Vamos botar tudo para cima. Eu vou repetir, eu sou consumidor porque gosto, tá? Eu gosto do que vocês estão trazendo aqui, do que vocês estão fazendo. Já discuti com os guris aí em outras oportunidades, em outras redes, na rede vizinha, né? Sobre outras coisas, mas eu acho que está muito legal, muito dinâmico. Vocês estão prestando um serviço, cara, assim, ó, para um público que vai, sabe, que vai dar certo. E eu particularmente, já desses 9 episódios aí que assisti, já consegui tirar coisas para mim também, refletir em cima das situações das pessoas. Eu achei todos os episódios muito legais, tá? O da Alana, sensacional. Sabe? Eu me vi muito ali nela, nessa caminhada, assim. Acho baita pessoa. Acho que... Cara, não parem isso aqui, porque é só o início de uma coisa muito boa. Vocês estão com a faca e o queijo na mão aqui. Esse programa vai ser comentado em todos os canais aí, tenho certeza. E estou à disposição de vocês aí para maiores esclarecimentos. Deixa ter os arrobas aí pra galera te achar. Muito bem, né? @jcamerini é meu Instagram pessoal, né? Tem que me pedir a solicitação lá para aceitar, porque eu tenho as fotinhas do meu filho, então eu ainda preciso gerir isso melhor, né? Tô com a empresa aí que está me assessorando, eles estão fazendo a seleção para deixar ele aberto a partir daqui. E o escritório, @camelau, com W no final e o underline, parece um camelo, é para ser mesmo em alusão ao camelo, porque o camelo consegue transportar os seus tripulantes por longas jornadas sem parar e com força, e é isso que nós fazemos aí. Nós não temos um acompanhamento rápido, a nossa jornada é longa com os nossos clientes. Perfeito. Vocês ainda que não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Tô roubando a fala do tio Will hoje, porque essa fala é dele. É minha. Deixa os nossos arroba aí, tio. Não, é que, cara, a fala é minha, mas o Cezinha falou, eu vou falar uma outra coisa, né? Cara, é muito importante se inscrever. A gente tem o costume, às vezes, de olhar, de assistir, mas não estar inscrito no canal. Mas pra gente que tá vendo, que o Cezinha falou, números e tal, a parte interna aqui, é muito legal, é muito importante pra gente que vocês estejam inscritos lá, beleza? Então, os nossos arrobas aqui é @mentes.emação, @segue o tio Will e @cesar.camerini. Valeu, gurizada. Até o próximo. @Barbatana Barbearia. É verdade. Ele sempre esquece da barbearia, Esse eu me cara. esqueço. É a melhor barbearia do Brasil. A melhor barbearia. Tu já foi lá, João? Não, ainda não foi. Então, Ela mora em Novo Hamburgo, né? vai dar uma passadinha, uma hora dessa vai dar uma passadinha lá. @create, 2 Cs também, a nossa empresa de planejamento estratégico, planejamento de negócios. A gente faz o negócio de vocês funcionar da maneira mais perfeita e redonda de todas. João, obrigado pela presença. Will, mais um entregue. Gurizada, valeu, tamo junto. Obrigado, até a próxima.